Na cama, Timóteo também sorriu relembrando. Ele então falou: "Uma mulher tão forte com medo de um ratinho? Se eu contar, ninguém acredita." Os dois deram risadas. Nos dias que se passaram, Miranda esperava que um dos filhos aparecesse, mas eles não foram. Antes de começarmos, já aperte o botão de gostei. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Durante grande parte de sua vida, Miranda foi uma empresária de sucesso. Ela havia trabalhado em uma empresa farmacêutica e tinha tido muito sucesso. Na sua época, a maioria das pessoas que faziam sucesso eram homens e ela foi uma das primeiras mulheres a conseguir chegar ao cargo de presidente. Ela ainda se lembrava de como, na época, muitas pessoas a criticavam simplesmente por ela ser mulher. Ela se lembrava de pessoas dizendo: "Como iremos confiar em dar esses remédios para os nossos filhos se a diretora da empresa é uma mulher?" Miranda encarou todas as críticas de frente. Ela tinha estudado sem o apoio dos pais que lhe deram as costas e tinha conseguido conquistar tudo sozinha. Em comparação com todo o desprezo que havia sofrido dos próprios pais, aquelas críticas de desconhecidos não eram nada. Mas Miranda, além de inteligente e competente, era também muito gentil. Quando ela aparecia em entrevistas, as pessoas a atacavam com perguntas agressivas. Mas tudo o que ela fazia era responder com educação e com tranquilidade. Logo, aquelas pessoas que a atacavam começaram a admirá-la. As pessoas que diziam que ela só estava naquele cargo por ser bonita se retrataram publicamente dizendo que haviam errado e que Miranda sabia do que estava falando. E as pessoas que diziam que mulheres não deviam ocupar cargos tão importantes assim repensaram as suas opiniões. Apesar de estar sempre em evidência, Miranda nunca deixou a fama subir a cabeça. E contrariando muitas pessoas que gastavam todo o dinheiro que ganhavam em farras, Miranda preferia doar parte de seu salário para orfanatos, casas de repouso e instituições que ajudavam pessoas carentes. Miranda nunca divulgou para a mídia que fazia essas coisas. Conforme a vida foi passando, Miranda focava cada vez mais em seu trabalho. Ela participava de todas as reuniões, opinava em todas as discussões e estava sempre em prol de trazer os melhores medicamentos para a população. Ela ajudou na criação de inúmeras vacinas e muitas vezes nem pediu crédito por isso. Ela não queria fama, ela queria ajudar. Vários homens tentaram conquistar Miranda. A convidaram para café, para restaurante, para festas e todo tipo de eventos. Mas ela sempre estava muito cansada para qualquer coisa. A sua vida era o trabalho. Porém, conforme o tempo foi passando, Miranda começou a considerar a possibilidade de ter um namorado, mas ela não tinha nenhum interesse nos homens que tinham tentado conquistá-la. A maioria deles apenas tinha o rosto e corpo bonitos, mas Miranda não os considerava inteligentes. E essa era uma das qualidades que ela mais prezava em qualquer pessoa. O amor acabou surgindo para ela no momento em que ela menos esperava. Enquanto trabalhava, ela começou a conversar com Timóteo, um colega de trabalho, sobre fórmulas e medidas. Uma conversa totalmente voltada para o trabalho. Mas, naturalmente, a conversa foi mudando para temas mais íntimos, como onde moravam, se tinham irmãos ou irmãs, ou se tinham alguém. Nenhum dos dois tinham. Então, começaram a sair. Miranda gostava cada vez mais de Timóteo. Ela o achava inteligente e engraçado. Quem não gostou nada desse namoro foram todos os homens que já tinham paquerado Miranda e toda a mídia televisiva. Todos alegavam que, em meio a tantos pretendentes, Miranda tinha escolhido o mais feio e sem graça. Miranda ficava brava quando falavam assim e avisava que deveriam respeitar o seu namorado. Porém, Timóteo não se importava. Ele mesmo dizia a Miranda que sabia que não era bonito, mas que, estando ao lado dela, nada importava. As pessoas podiam xingá-lo que ele não se importaria. Timóteo e Miranda ficaram juntos durante anos. Eles tiveram 2 filhos, Mateus e Matias, gêmeos. Eles se amaram muito e amaram muito seus filhos. Quando seus filhos nasceram, Miranda se afastou da sua carreira para apenas cuidar dos filhos. Mateus e Matias eram crianças inteligentes e os pais orgulhosos os colocaram nas melhores escolas e pagaram para eles os melhores cursos. Eles eram presentes, preferiam não ter babás, pois queriam acompanhar todo o crescimento dos filhos. Eles anotaram tudo em livros, qual tinha sido a primeira palavra de cada um dos filhos, quando foi a primeira vez que cada um ficou de pé e tudo mais que pudesse servir como lembrança.
Eles tiravam muitas fotos, enchiam álbuns com rostinhos de seus filhos. Eles dedicavam a vida aos filhos. Conforme seus filhos foram crescendo, eles foram cada vez mais se interessando por videogames e computadores. Miranda e Timóteo não entendiam muito sobre as máquinas, mas sempre compravam para os filhos os mais modernos. Conforme foram crescendo, os meninos preferiam ficar no computador do que passar tempo com os pais, mas tanto Miranda quanto Timóteo entendiam aquilo. Seus filhos estavam crescendo e preferiam ficar os dois ou juntos de amigos ao invés de ficar com os pais. Mesmo assim, vez ou outra, Mateus e Matias chamavam os pais para assistirem alguns filmes e os 4 se divertiam. E tinha também o Natal. Esse feriado era sinônimo de festa na casa da família. Todos os anos, os 4 decoravam a árvore juntos. Era um momento em família muito gostoso. Então, à noite, Miranda e Timóteo colocavam os presentes embaixo da árvore e escondiam algumas lembrancinhas pela casa para os filhos se entreterem. Então, na manhã da véspera de Natal, enquanto Miranda e Timóteo preparavam a ceia, os 2 meninos corriam pela casa se divertindo ao achar pequenos presentinhos escondidos pela casa. À noite, os presentes de verdade eram abertos e Miranda e Timóteo fotografavam a reação dos filhos ao receberem os presentes. E depois, todos iam comer a ceia de Natal. Conforme os anos foram passando, os meninos foram virando adultos e Miranda e Timóteo foram ficando mais velhos. Essas vésperas de Natal continuavam a acontecer, com exceção que agora não tinha mais presentes escondidos pela casa. Adultos, Mateus e Matias ajudavam os pais na preparação da ceia. Foram anos maravilhosos. Porém, Timóteo adoeceu. Quando Timóteo ficou doente, Miranda logo identificou que ele precisava de tratamento. Então, o levou ao hospital. O casal tinha muitos recursos. Devido aos anos de trabalho que eles haviam prestado à grande empresa farmacêutica, eles tinham uma aposentadoria muito boa e conseguiram pagar um bom tratamento para Timóteo. Enquanto ele estava no hospital, Miranda ficou ao seu lado o tempo inteiro. Ela disse ao marido que ele sairia daquela situação, pois era um homem muito forte. De forma divertida, ela relembrou do dia que ela estava em casa sozinha, um rato apareceu e ela se trancou no banheiro. Ela só saiu de lá quando Timóteo chegou e se livrou do bicho. Na cama, Timóteo também sorriu relembrando. Ele então falou: "Uma mulher tão forte com medo de um ratinho. Se eu contar, ninguém acredita." Os 2 deram risadas. Nos dias que se passaram, Miranda esperava que um dos filhos aparecesse, mas eles não foram. Quando Timóteo perguntava dos filhos, ela dizia que o hospital só deixava um visitante entrar por vez e que eles tinham cedido seu lugar a ela. Miranda queria poupar o marido do desinteresse dos filhos. Mateus e Matias, sempre que falavam com Miranda, davam uma desculpa diferente para não ir ao hospital. Miranda, no começo, achou que era doloroso demais para eles verem o pai naquela situação e que por isso eles preferiam se manter distantes. Mas pelo tom de voz e pela forma que os filhos falavam, Miranda sentia que eles simplesmente não estavam se importando com a situação. Ela não queria nem pensar nisso, precisava cuidar do marido. Não conseguia lidar com uma possível ingratidão dos filhos que sempre tiveram tudo. Passaram-se meses e a situação de Timóteo não mudava. Ele estava piorando. Miranda não conseguia suportar a ideia de que iria perder o marido, seu companheiro de tantos anos. Mas Timóteo estava tranquilo como ele sempre havia sido. Durante a vida, sempre que Miranda ficava ansiosa ou com receio de que algum remédio não funcionasse, era Timóteo quem a tranquilizava. E ali estava Timóteo, ainda sendo o mesmo homem tranquilo de sempre, o homem por quem Miranda havia se apaixonado. No fim da vida, o marido ainda declarava a ela o seu amor e agradecia por ela ter dado a ele tantas felicidades. Quando Timóteo faleceu, Miranda sentiu que tinha perdido uma parte sua. Primeiro ela pensou que devia ter ido junto ao marido, pois eles deveriam ficar juntos em todos os momentos. Mas ela se lembrou que enquanto ele estava doente, ele a fez prometer que viveria quando ele se fosse, e que ela só iria quando fosse a hora dela mesmo. Ele dizia que a esperaria do outro lado, mas que não era para ela antecipar a sua partida. Com o falecimento de Timóteo, ela buscou apoio em seus filhos. Ela ligava e perguntava a eles quando eles voltariam. Seus 2 filhos tinham saído do país para uma conferência. Os 2 tinham continuado na área de informática e, quando adultos, tinham ingressado em uma carreira que envolvia computadores. Miranda não entendia muito bem, pois não tinha mais paciência para lidar com máquinas.
mas ela sabia que eles eram felizes e bem-sucedidos. Mesmo estando a trabalho, Miranda achou que os filhos voltariam quando soubessem da partida do pai, porém não foi o que aconteceu. Eles disseram à mãe que não podiam sair do trabalho, pois era uma etapa muito importante de um projeto. Miranda disse aos filhos que tudo bem, mas em seu pensamento, ela dizia a si mesma que não estava nada bem. Ela trabalhou como chefe do departamento farmacêutico durante anos e quando algum funcionário perdia um ente querido, independentemente de qual cargo ele ocupava na empresa, ele era liberado por alguns dias devido ao luto. Então, seus filhos dizerem que não conseguiam ser liberados era uma mentira muito dolorosa de ouvir. Na sua casa, Miranda já não conseguia fazer serviços, então ela tinha contratado uma empregada para ajudá-la. O nome dela era Claudete. Miranda a tratava bem, mas nunca tinha conversado com Claudete. Ela não sabia nada de sua empregada. Porém, assim que Miranda desligou o telefone, Claudete perguntou o que havia acontecido. Miranda se virou para Claudete ligeiramente confusa. Claudete então perguntou novamente o que havia acontecido. Ela disse que conhecia aquele olhar. Era um olhar de tristeza. Ela sabia disso, pois tinha visto sua mãe assim quando seu irmão faleceu. Como Miranda continuou em silêncio, as bochechas de Claudete coraram e ela falou: "Desculpe, dona Miranda, não sei o que deu em mim para agir dessa forma tão intrometida. A senhora sempre me tratou bem e agora eu estraguei tudo. Me desculpa mesmo." Claudete então se apressou em sair da sala, mas Miranda estendeu a mão para frente lentamente, sinalizando para ela que continuasse ali. Miranda então disse a Claudete que ela havia perdido o marido com quem foi casada durante 40 anos e que estava se sentindo muito solitária. Ela contou que não sentia vontade de fazer nada, mas que seu marido tinha feito ela prometer que continuaria vivendo. Então, ela continuaria a viver por ele, mas era muito doloroso. Então, ela queria o apoio de seus filhos. Eles eram a única família que ela ainda tinha, porém, eles não atendiam às suas ligações. E isso era mais doloroso ainda. Quando ela terminou de falar, Claudete deu as costas para Miranda e foi para a cozinha. Miranda se sentiu constrangida, mas então Claudete voltou com um bule de chá e 2 xícaras. Claudete disse: "A senhora precisa desabafar, eu sou uma ótima ouvinte. Eu fiz um chá se a senhora não se importar. Eu gostaria de beber o chá junto com a senhora." Miranda sorriu aliviada e disse a Claudete que adoraria tomar um chá com ela. Claudete e Miranda se sentaram nos sofás e começaram a conversar. Miranda contou sobre a sua vida, sobre os seus trabalhos e sobre o seu casamento. Claudete escutava com atenção. Ali, conversando com Claudete, Miranda se sentiu muito bem. Ela não se sentiu uma patroa falando com a empregada, e sim uma amiga falando com a outra. Miranda se sentiu tão bem falando com Claudete que quando ela disse que precisava voltar para terminar de limpar a sala, Miranda disse que não precisava. A casa estava limpa, pois ela não recebia visita. Miranda disse a Claudete que se ela não se incomodasse, poderia continuar ali conversando. Claudete sorriu e disse que adoraria. Claudete continuou ouvindo Miranda e também falou de sua vida. Ela disse que vivia junto com seu marido e que criava a sua neta criança. A sua filha, infelizmente, havia falecido há alguns anos por causa de uma doença autoimune. Miranda disse que sentia muito pela filha de Claudete. A conversa foi até a noite e Claudete e Miranda cozinharam juntas enquanto conversavam. As 2 jantaram juntas também. O dia terminou. Miranda pagou o dia de trabalho de Claudete e agradeceu a ela por ouvi-la. Claudete disse que não tinha o que agradecer. Ela tinha adorado a conversa. No dia seguinte, Claudete não iria fazer limpeza, mas Miranda a convidou para almoçar. Ela disse para ela trazer o seu marido e a sua neta. Claudete ficou feliz, agradeceu o convite e disse que tentaria ir sim. No dia seguinte, Miranda encomendou o almoço. Ela pediu em um restaurante que Timóteo adorava. Ela sentiu que seria bom comer a comida que o marido adorava, pois aquilo era uma forma de lembrá-lo. Na hora do almoço, Claudete chegou com sua neta. Claudete falou: "Bom dia, dona Miranda." Miranda cumprimentou Claudete. Ela então disse à mulher que não precisava chamá-la de dona ou senhora, bastava apenas chamá-la de Miranda. Claudete concordou. Dentro da casa, Claudete continuou: "Miranda, essa aqui é a Laura, a minha neta. Nós chamamos ela de Laurinha." Miranda olhou para Laura e a cumprimentou. A menina, se escondendo nas pernas de Claudete, sorriu timidamente e disse um oi bem baixinho. Claudete riu e disse que a menina era tímida.
Ela disse que seu marido não tinha conseguido ir, pois tinha conseguido um serviço de eletricista em uma casa de um vizinho. Miranda perguntou se ele era eletricista, e Claudete, de forma descontraída, disse que ele era eletricista, pedreiro, pintor, só dependia do serviço que era pedido. Miranda deu risada daquela simplicidade de Claudete. Miranda serviu o almoço e explicou que havia comprado no restaurante que seu marido adorava. Claudete comeu e disse que nunca tinha provado algo tão chique. Quando a refeição terminou, Claudete disse a Miranda que o próximo almoço seria em sua casa e que ela faria uma feijoada para Miranda. Miranda disse que iria com certeza. Quando o almoço terminou, Miranda e Claudete foram tomar um café, enquanto Laura ficou desenhando no chão com os lápis e folhas que Claudete tinha dado a ela. A menina estava concentrada em seus desenhos e não estava prestando atenção na conversa de Miranda e Claudete. Claudete então disse a Miranda que havia ficado pensando na última conversa que as duas tiveram. Ela perguntou a Miranda se ela tinha feito doações anos atrás a hospitais. Miranda disse que sim. Claudete ficou pensativa, assoprando a sua xícara de café. Miranda perguntou a ela se estava tudo bem e percebeu que Claudete estava chorando. Desesperada, perguntou o que havia acontecido. Claudete então respondeu que uma das jovens que Miranda tinha ajudado era sua filha, a mãe de Laura. Claudete disse que a sua filha estava grávida, doente e não tinha com quem contar. O pai de Laura tinha ido embora e nunca tinha ajudado em nada. Mas ela foi salva, conseguiu dar à luz e viver durante alguns anos graças ao tratamento que foi pago por uma pessoa anônima. Ela viveu mais tempo do que os médicos estimaram, e todos os dias ela dizia que gostaria de agradecer a pessoa que a tinha salvado. Claudete olhou para Miranda com as palmas juntas à frente de seu rosto, como se estivesse fazendo uma oração, e agradeceu por Miranda ter salvado a sua filha. Miranda, também chorando, se levantou e abraçou Claudete. As duas abraçadas choravam pelas suas perdas, mas também por terem criado aquela bela amizade. Miranda e Claudete se tornaram amigas inseparáveis. Miranda foi à casa de Claudete comer a feijoada e não acreditou no quanto aquela comida era gostosa. Ela nunca tinha comido aquela iguaria antes. Elas também saíam para parques e levavam Laura para fazer piquenique. Meses depois, Mateus e Matias foram à casa da mãe na véspera do Natal. Eles levavam presentes e, como tinham certeza de que a mãe estaria em casa, nem mesmo tinham avisado. Eles chegaram e bateram na porta. Sem resposta, bateram de novo e novamente ninguém respondeu. Os irmãos então ligaram para a mãe. Dentro da casa, o telefone tocava, mas ninguém atendia. Eles nem acreditaram que a mãe estava fora. Eles se perguntaram onde ela poderia estar, pois ela não tinha amigos. Longe dali, na casa de Claudete, Miranda estava ajudando a decorar a mesa. Já estavam dispostas várias comidas típicas de Natal e a toalha de mesa temática de Natal cobria a mesa. Quando terminaram de decorar a mesa, as duas foram até a árvore decorá-la. Laura corria de um lado para o outro procurando presentes escondidos. Claudete, sorrindo, disse a Miranda que a sua ideia de esconder pequenos presentinhos pela casa para distrair a menina tinha sido ótima. Miranda sorria ao ver a menina se divertindo e lembrava de seus filhos. Assim que terminaram a decoração, as duas se sentaram para conversar. Claudete foi até a estante, pegou um álbum de fotos e entregou a Miranda. Claudete então apontou uma foto de uma jovem muito bonita e muito parecida com Laura, a foto de sua filha que já havia falecido. Na foto, ela estava com a barriga de grávida e a segurava com carinho. O sorriso no rosto demonstrava o quão feliz ela estava. Miranda, mesmo sem nunca ter conhecido aquela jovem, sentiu uma paz por saber que a sua doação a ajudou a viver mais do que o estimado. Miranda virava as páginas, via as fotos daquela família e percebia que, mesmo sendo diferente de sua família, era como se fosse a sua família. Ela se sentiu em paz. O que você achou da amizade de Miranda e Claudete? Faria algo diferente delas? Deixe a sua opinião sobre isso nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.